O João Pedro Campos, Rogeu deve perder na corrida até para o Diego Costa com 40 anos. E deixa eu trazer um recado aqui de Lisboa, o Rafael Vox, acho que é assim a pronúncia. Bom dia aqui de Lisboa, grande abraço para o CCD, vamos ganhar este Grenal. Pô, obrigado demais, pô, muito bacana. Vamos para o nosso terceiro assunto de hoje, que é o duelo entre Alan Patrick e Cristaldo. E a grande questão é qual dos camisas 10 vai se dar melhor neste Grenal. E aí tem um detalhe bem interessante entre eles, a gente está com uma telinha na tela sobre os números. Na atual temporada, eles têm o mesmo número de participações em gols, 17 cada um. Esse número que é a soma dos gols e também assistências deles no ano. Então, chama a atenção desses dois jogadores e agora eu vou te apertar, Monarca. Repete. Agora eu vou te apertar, meu amigo. Tu lava a louça ou não? Mais decisivo, hein, nesse Grenal? Alan Patrick ou Cristaldo? O Alan Patrick, ele é mais jogador que o Cristaldo, né, de maneira geral, e ele tá no melhor momento. O Cristaldo, nessa mudança de jogo do Grêmio, o Cristaldo ainda é uma peça que ele não se encontrou nessa mudança, né? Porque o Grêmio que passa a jogar um pouco mais recuado, a marcar mais perto do gol... Ele jogou bem nos 2 últimos jogos. Mas ele não é esse cara marcador, né? Não, ele fica solto, mas ele foi bem, cara. Ele jogou bem esses 2 jogos. Aquele jogo com Fortaleza, ele jogou bem aquele jogo. Até surpreendentemente pra mim. Porque eu acho às vezes o jogador meio... Ele não é constante no jogo, mas eu achei que ele jogou bem, sabe? Então chamou atenção. Isso. Essa é uma diferença de característica entre eles. Porque o Alan Patrick, ele é o meia armador. Né? Ele é o cara que cria muita jogada, que participa muito da criação. O Cristaldo é mais o meia atacante. O Cristaldo é um cara que ele mais aproveita o que o time cria do que ele criar. Ele é um cara até de último passe, sim, mas, por exemplo, a movimentação ofensiva do time, ele é o cara que aproveita muito bem o espaço para dar o último passe, para finalizar, para entrar na área. Sabe o que eu vejo? Ele não é o articulador. Bola parada, Patrick bola parada, sim. Como é que eu vejo o Cristaldo? Eu vejo um cara com muita intensidade durante 45 minutos e depois ele cai muito, cara. Parece que ele desaparece do jogo. E ao longo dos 45 minutos, ele é um cara que cria oportunidade, o cara se apresenta e bom passe. Eu acho... Agora, esse retrato aqui é o seguinte. O Alan Patrick, ele tem uma temporada que, cara, assim, é praticamente nula nos 6 primeiros meses do ano. Claro que coincide com um momento ruim do time todo. Mas o Alan Patrick, ele naufraga nos jogos contra o Juventude no Campeonato Gaúcho, junto com os demais. Mas o que a gente tinha? A esperança que o 10 fosse resolver, ou fosse ajudar a colocar o Inter na final e depois conquistar o título do Campeonato Gaúcho. A partir do momento que o Alan Patrick se recupera de lesão, que faz um trabalho específico com o Paulo Paixão de força, e ele ganha corpo, ele consegue sustentação para fazer o seu jogo, aí é covardia. Aí é assim, não dá nem para comparar. Por isso que os números assim, tu pega o do Cristaldo, que foi um jogador que teve regularidade ao longo do ano, e tem mais jogos, inclusive, muito mais jogos que o Alan Patrick, os números, eles mostram um Cristaldo ali, parelho, né, em termos de assistência, tem mais gols, né, e assistências que o Alan Patrick. Agora, se tu for comparar os dois bem fisicamente, aí é covardia. O Cristaldo, primeiro, aqui tá falando um gremista, o Alan Patrick é mais jogador que o Cristaldo, ponto, tá? Esses números do Cristaldo, eu muito estudei esses números aí, porque o Cristaldo é um jogador que ele tá sempre muito perto da área, então ele tem uma tendência natural a ter assistências e a ter também gols. Ele é o cara da bola parada, isso acaba também ajudando. Agora, o Cristaldo é um jogador que ele não é de fácil entendimento, assim, não é. Eu acho que a grande virtude do Grêmio, por exemplo, para o Grenal, é que quando o Cristaldo der uma baixada, que o Vaguinha faz bem, pega bem essa coisa dele baixar um pouco a intensidade, tu tem um cara que tu não sabe se não é melhor que ele. E que vai conseguir segurar o nível, que é o Monsalve. E isso pode fazer. O Alan Patrick é um jogador virtuoso, mas é um jogador que também muitas vezes sucumbe à marcação. Se tu fechar bem, ele é um cara que ele não gosta muito do jogo muito duro, entendeu? Mas é um jogador que se tu deixar solto, ele vai te engolir vivo. Então, eu acho que os números
É que esses números, o Munari é o entendedor disso, mas às vezes esses números eles são muito frios, entendeu? Eles são muito frios, assim, eles não pegam, por exemplo, se tu pegar o Alan Patrick, os primeiros 6 meses que o Vaguinha sugere aí, talvez ele tenha nada, se ele tenha atividade de nada, então eu não quero dizer muito. O Cristaldo, na temporada passada, teve bons números e nessa está tendo bons números também. Nas 2 temporadas ele teve bons números. Então, ele faz isso, mas eu acho que passa muito pelo esquema do Grêmio que deixa o 10, por exemplo, o 10 do Grêmio, o meia central, é o cara que é o último homem quando o Grêmio não tem a bola, sempre. Então, ele sempre tá perto do gol. Sempre tá perto do gol, entendeu? Para a gente avançar, vou trazer a participação da nossa audiência. O Douglas Silva, que comenta que o Cristaldo não amarra a chuteira do Alan Patrick. O de férias com o Renato lá nos agradeceu. Um grande abraço. Está nos acompanhando. E até o João Pedro Campos comentou aqui para colocar os pênaltis perdidos na comparação. A gente vai anotar esse tópico aqui para um outro momento.